Olá pessoal, veterano Voz Ativa, vamos aqui a um Papo VVA, hoje é dia 21 de outubro de 2022, sexta-feira, vamos conversar um pouquinho aqui, depois para a gente depois ir para um final de semana, beleza? Vamos direto aos assuntos? Bom, primeiro aqui eu quero comentar um pouco sobre os comentários, tá? Assim, o pessoal deve ter percebido, né, que antes eu respondia cada comentário um a um, mas isso aí não era muito eficiente porque tomava muito meu tempo e aí uma resposta que às vezes poderia ser útil para outras pessoas só chegava para uma pessoa, basicamente. E depois eu passei a fazer um sinalzinho e marcar com um coraçãozinho as respostas que precisavam de uma abordagem para trazer aqui para o vídeo, certo? Agora eu estou fazendo uma coisa mais intermediária, tá? Que algumas respostas que são mais rápidas, mais simples, não precisa fazer uma pesquisa, eu já estou colocando direto, e outras eu estou trazendo aqui para o vídeo. Hoje eu trouxe alguns comentários aqui para a gente conversar um pouco sobre os assuntos que o pessoal questionou ou comentou aí, beleza? Vamos a eles? Bom, o primeiro assunto aqui é pensão especial de ex-combatentes, tá? Tem um comentário aqui, Lúcia Van Gelder, em 29 de setembro, perguntou assim: boa tarde, eu tenho 66 anos, a pensão que a mãe recebia do pai era pensão especial de ex-combatente. Faz 2 anos que ela morreu e ele faz 22 anos, porque não recebo a pensão. Bom, Lúcia, primeiro é que a legislação da pensão especial de ex-combatente é uma complicação só. Só para você ter uma ideia, eu fiz alguns vídeos há algum tempo. Aí eu vou até deixar aqui na descrição. Um é esse aqui, que é questões sobre ex-combatentes, tá? E o outro é esse aqui, que eu coloquei quem é quem entre ex-combatente e veterano. Até se você quiser dar uma olhada, tá? São 2 vídeos até um pouquinho longos, de 23, outro de 22 minutos, tá? Mas eu falo de toda essa legislação de pensão especial de ex-combatente. Eu não sei se entro muito, eu não lembro se entro muito no assunto da pensão para a filha, da tipificação para a filha, propriamente dita. Acho que eu fiz uma evolução histórica aí dessa legislação toda, mas em resumo, tem legislação que ela dava um amparo, assim, eles pagavam a pensão para a filha, tá, mesmo maior, e a lei mais recente, que é a Lei 8059 de 1990, ela prevê pensão para dependentes, que pode passar para dependentes, mas no caso de filhos ou filhas, só se for menor, solteiro ou inválido, tá? Se não for, não é igual a pensão militar normal que, dependendo da situação, a filha tem, tá? Agora, existia uma legislação anterior que era baseada num artigo da Lei de Pensões, aí tinha uma lei lá de 1963 que não ficava muito claro e passava-se a pensão para a filha. Aí depende muito de quando foi o óbito do ex-combatente, tá? Se for antes da lei de 1990, aí valeria essa lei. Mas só que, pelo que você disse aqui, teria sido em 2000. Né? Faz 22 anos, teria sido em 2000, então deve ser a lei mais nova que não tem esse amparo. Tá? Assim, para ter certeza de qual é o amparo da pensão de ex-combatente que seu pai tinha, tem que ver algum documento dele, se tem algum título de pensão, contra-cheque ou coisa parecida, para ver se consta lá. Tá? Ou fazer contato com a EM de vinculação, tá? Mas eu acredito que o seu caso, infelizmente, não tem esse amparo, beleza? E qualquer coisa você pode tentar mandar um e-mail para mim que a gente tenta fuçar um pouquinho mais para descobrir alguma coisa, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Agora o assunto é isenção de imposto de renda, que no caso questionamento é para pensionista, tá? Maria Santos, no dia 8/10, ela comentou assim: gostaria de saber se as pensionistas vão estar fora da isenção do imposto de renda. Eu pago quase R$ 8.000, tá? Bom, não tem assim alguma novidade em termos de isenção de imposto de renda, a não ser aquela faixa de quem ganha, né, abaixo de um determinado valor, que já fica isento ali. Por exemplo, quem ganha salário mínimo é isento de imposto de renda, tá? E aí não tem nenhuma novidade nesse sentido de militar, pensionista ou coisa desse tipo, tá? Fora outras disposições também que existem, tá? E aqui, como você cita que paga quase R$ 8.000, creio que você tem uma pensão talvez de uma alta patente, um valor mais alto,
Então, dificilmente você vai ter isenção desse imposto de renda, infelizmente, tá? O que nós estamos aguardando aí é ver se esses projetos de lei que estavam em tramitação, né, se algum deles traga uma tabela melhor do imposto de renda, uma atualização ali para o pessoal, em geral, dar uma diminuída nisso aí, porque realmente as tabelas estão defasadas. Beleza? O assunto agora, auxílio invalidez, e com certeza esse assunto aqui vai ter bastante coisa para falar sobre ele nesse momento aqui. Vai ser um assunto que vai tomar conta praticamente do vídeo. Eu tenho aqui 3 comentários, tá, que eu vou citar. Primeiro, Mário Souza, no dia 13/10, ele comentou assim: boa tarde, quando puder esclarecer o auxílio invalidez que foi sentenciado no STF. Valmir de Andrade, no mesmo dia, prezado BIM, gostaria de saber o que há de concreto sobre o auxílio invalidez dos militares. Surgiu algum boato que houve algum avanço jurídico. E realmente, nesse dia 13/10, houve alguma coisa. Eu estava assim, muito atarefado com outras coisas e não pude ver antes, tá? E no dia 20/10, ontem, Valmir de Andrade, tá, reiterou aqui: caro BIM, por favor, gostaria que explicasse, traduzisse para os mais leigos essa decisão judicial da Justiça Federal de Feira de Santana, na Bahia, que fala sobre o valor do cabo engajado para o valor do auxílio de invalidez, para militar, praça que faz jus ao referido auxílio. Da reportagem divulgada na revista Militar. Realmente houve nesse ínterim, eu tomei conhecimento de uma reportagem da revista Sociedade Militar, inclusive eu até divulguei o link, porque no momento que eu olhei, eu falei assim, nossa, isso aqui é coisa boa, mas a gente tem que ir um pouquinho devagar, ver direitinho, porque nem tudo são flores, tá bom? Então eu vou mostrar aqui todo o material que eu tenho, todo esse material vai estar na descrição para o pessoal consultar, tá? Então, primeiro, vamos aqui pelo teorema, tá? Tem igual matemática, um teorema, tá? Começando aqui pela nossa medida provisória, tá? Que é a nossa lei de remuneração, ela fala sobre o auxílio invalidez. Lá no finalzinho dela, tá? No meio aqui ela fala, mas lá no finalzinho que tem a tabela que dizia que o auxílio invalidez era 7,5 cotas do soldo, tá? Ponto. Só isso, certo? Antes da MP 2215, a legislação trazia assim: 7,5 cotas do soldo não podendo ser inferior ao soldo de cabo engajado. Então ela estabelecia um valor mínimo para o soldo de cabo engajado, tá? Depois da medida provisória, como o pessoal viu que isso aí, 7,5 cotas não estava muito legal, porque tinha as graduações mais baixas ali, 7,5 cotas de soldo era muito pouco. Então lá em 2006 veio uma nova legislação, certo? Que estabeleceu 7,5 cotas e um valor mínimo, só que esse valor mínimo na época era um valor que era parecido ou o mesmo do soldo de cabo engajado, tá? Só que ela não disse que tem que ser o soldo de cabo engajado, ela disse o valor em reais, tá? Essa lei foi atualizada em 2012, trazendo um novo valor também, ou muito parecido ou igual de soldo de cabo engajado, mas mais uma vez sem dizer que era o mínimo era o soldo do cabo engajado, tá bom? E ficou sendo esse valor mínimo. Tanto que o pleito de muita gente, porque isso aqui está sem atualização já faz 10 anos, é de que volte a ter o soldo de cabo engajado como um valor mínimo. E eu fiz até, redigi um projeto de lei, cheguei a mandar para a Câmara, eu fiz 2 vídeos sobre esse assunto, tá? Um mais antigo, um mais recente, tá? Vou deixar aqui na descrição também. Mas o que vigora em termos de lei, tá? É isso. 7,5 cotas ou hoje esse valor mínimo de 1.520. Ninguém vai ganhar menos de 1.520. Se 7,5 cotas do soldo do militar for menos de 1.520, vai ser 1.520. Se for mais, vai ser o valor das 7,5 cotas, né? Se for o mesmo valor, por acaso, tanto faz, né? Isso é o que nós temos em termos de lei, tá bom? Agora, uma coisa que eu não sabia até então, inclusive eu comecei a descobrir recentemente, quando começou a se falar nesse assunto, e até por conta desse artigo da revista Sociedade Militar, que está aqui também, vai ficar na descrição, tá? Esse artigo aqui não está sozinho, ele tem um link aqui para um outro artigo no mesmo site, tá? Que fala também desse assunto, tá? E também trago para vocês alguns vídeos do canal do Dr. Augusto Leitão que vale a pena ver. Eu vou tentar sintetizar aqui
mas vale a pena dar uma olhada aqui, abrindo aqui o link que eu vou deixar para vocês aqui do canal dele, vindo aqui na aba vídeos. Esses dois últimos vídeos, que está aqui, ó. STF acaba de vez com auxílio invalidez ao soldo, indexação do auxílio invalidez ao soldo do cabo engajado, tá? E aqui, esse aqui ele fala de altos estudos e também fala, ele repete esse assunto do auxílio invalidez aqui, tá? Então, dois vídeos, esse vídeo aqui inclusive é de ontem à noite que ele transmitiu, e esse aqui é de anteontem, tá? que ele publicou, tá? E ele explica direitinho, mas basicamente o que aconteceu também está explicado, bem explicadinho aqui nos artigos da revista Sociedade Militar. O que acontece é o seguinte: quando veio a medida provisória, que é de 2001, tá? Antes da lei de 2006, né? O Ministério da Defesa editou uma portaria em 2004, tá? Na verdade está nesse outro artigo aqui, essa explicação, tá? Fez uma portaria, editou uma portaria dizendo que o valor mínimo era o valor do soldo de cabo engajado. Só que o que acontece? Por ser uma norma infralegal, a portaria está abaixo da lei, ela não pode inventar uma coisa que não esteja na lei, certo? Então, em 2005 veio uma outra portaria do Ministério da Defesa revogando aquela portaria de 2004. Ou seja, a ANP falou que era 7 cotas e meia. Aí veio uma portaria em 2004 falando, não, é 7 cotas e meia, mas o mínimo é soldo de cabo engajado. Aí veio a portaria de 2005 e falou, não, essa portaria de 2004 não vale, porque ela não pode dizer uma coisa que não está na lei. Basicamente é isso, certo? E desde então começou-se uma discussão judicial, porque algumas pessoas se sentiram lesadas e tal coisa. E o que aconteceu agora foi, está bem explicado aqui nos vídeos do Dr. Augusto Leitão, o STF falou, não, o que vale é aquilo que foi falado lá em 2005, certo? Não tem esse mínimo com soldo de cabo engajado, porque isso não está na lei. Foi basicamente o que o STF falou. Também isso aqui está nos artigos da revista Sociedade Militar, também está explicando isso aqui, tá? O artigo mais recente da revista Sociedade Militar, ele fala realmente de uma decisão judicial. Ele traz inclusive aqui o número do processo, uma transcrição da sentença, tá? Tem o número do processo aqui, se alguém quiser consultar. Eu não consultei para não alongar muito aqui. Tem a transcrição aqui da sentença, não sei se é de uma parte ou de todas, explicando tudo direitinho. Mas basicamente houve realmente uma sentença dizendo não, tem que pagar o soldo de cabo engajado. Mas por quê? Está escrito aqui no começo, inclusive, do artigo da revista Sociedade Militar. Né? A questão do pagamento do auxílio invalidez continua complicada, apesar das decisões recentes do STF, que são aquelas que dizem não, nada de mínimo de cabo engajado. Unificando os entendimentos, algumas instâncias, inclusive colegiados, aparentemente estão se adaptando e tomando conhecimento completo da normatização. Ou seja, parece que alguns tribunais ainda não se adaptaram totalmente à decisão do STF e estão dando uma sentença diferente, tá? Eu não parei para verificar se isso aqui já deu trânsito em julgado, se o militar dessa ação já se deu bem, né, em termos, né, mas na verdade eu acho que isso é justiça, né, deveria ser o mínimo, sim. Mas, enfim, está bem claro aqui no artigo da revista Sociedade Militar. Por favor, não se atenham somente ao título, tá? Porque quando a pessoa olha para o título, ela fala, nossa, que beleza! Né? Até eu caí um pouco nisso, que eu falei, nossa, tem uma luz aqui no fim do túnel. Né? Mas, por sorte, eu não afirmei nada e agora que fica bem esclarecido aqui. Realmente, pelo STF, não vai ter esse mínimo igual ao soldo de cabo engajado, certo? E, embora algumas decisões ainda estejam contrariando isso aí, talvez por conta de um tempo que é necessário para adaptação, para via decisão do STF e tudo mais, tá bom? Então, resumindo aqui para a gente ficar bem consolidado o conhecimento. A lei, que é a MP 2215, ela não falou do mínimo, veio uma lei depois que colocou um mínimo, mas com valor fixo, não é o valor do soldo de cabo engajado, tá? Mas houve umas portarias lá no passado que tentou colocar esse mínimo de soldo de cabo engajado, mas não podia botar por ser uma norma infralegal, por estar abaixo da lei, não poder dizer uma coisa diferente que está na lei.
certo? Então foi revogada, certo? Começou-se a discussão judicial, certo? E o STF finalmente falou, não tem nada de mínimo igual ao surdo de cabo engajado, isso não está na lei, embora tenha uma ou outra ação, talvez além daquela ali do artigo, possa ter alguma outra, né, ainda concedendo, né, em contrariedade à decisão do STF, que é muito recente, tá? Então, realmente, a expectativa não é tão boa assim quanto parecia no início, lá, o que a gente bate o olho ali no título da revista Sociedade Militar. E o mais importante, sempre que virem algum artigo, não é só da revista Sociedade Militar, não. Qualquer site de notícia, olhou o título, nossa, lê a matéria. Porque, às vezes, tem sempre uma ressalva ali importante que a gente tem que considerar. Beleza? Então é isso aí. Qualquer coisa, estamos aí para tentar tirar mais dúvidas. Valeu? Prosseguindo aqui, pessoal, pacotão igual a altos estudos. Pode ver que eu botei um ponto de interrogação, vou até repetir aqui, ó. Tem vários pontos de interrogação que eu não posso afirmar nada, tá? Pacotão, para quem não sabe, é o curso especial de habilitação à graduação de suboficial da Marinha, tá? É um curso que o primeiro sargento tem que fazer para conseguir a promoção a suboficial, tá bom? E eu estou trazendo esse assunto aqui por conta do comentário de Josué André de Oliveira, em 19/10, anteontem. A Marinha agora tem um APA, Aperfeiçoamento Avançado, considerado altos estudos. Isso aqui realmente ele comentou isso no vídeo que eu fiz sobre os cursos da FAB, que agora tem uns requisitos novos. Ele comentou isso aí, tá? E falou desse curso, realmente, esse curso a gente tinha ciência da existência dele desde 2019, e agora já está começando a efetivar e tal. E agora, continuando aqui a parte mais importante do comentário dele. E o almirante Garnier, é o comandante da Marinha, quer que o curso de habilitação ao suboficial, ou seja, o famoso pacotão, o pessoal chama de pacotão, quer que o curso de habilitação ao suboficial também seja altos estudos. Tá? Isso aí é uma notícia boa, porém, gente, bizu, tá? Ele falou aqui, o Josué falou, tá? Eu tentei pesquisar alguma coisa sobre o assunto, não encontrei nada de concreto, então eu estou trazendo o assunto aqui para que, por favor, me tragam mais informações, o próprio Josué, se ele tiver mais coisas. A única coisa que eu encontrei aqui foi uma matéria da revista Sociedade Militar, essa matéria que é do finalzinho do ano passado, quando o comandante da Marinha fez uma entrevista aí, deu uma entrevista, alguma coisa assim, e declarou que vai buscar, junto ao presidente Bolsonaro, compensação para quem ficou de fora da reestruturação, tal coisa, né? Até naquela ocasião que falou que os suboficiais foram os maiores beneficiados, não sei o quê, mas não é assim, digamos assim, de longe a coisa mais próxima que eu encontrei sobre o assunto. Mas eu estou querendo saber mais sobre isso aí, sobre o curso especial de habilitação ao suboficial da Marinha, né? Por vontade do comandante da Marinha, que ele seja altos estudos, se ele está realmente tentando fazer isso aí, né? Porque isso pode ser uma notícia boa para o pessoal da Marinha e talvez para a FAB também trazer alguma coisa aí de espécie de carona, tá, gente? Então, por isso eu trago esse assunto aqui. Quem tiver informação, por favor, traga para mim, pode mandar por e-mail, se quiser fazer no comentário aí para ficar mais simples também, não tem problema, tá? Valeu! Gente, para terminar aqui, o último assunto é equivalência de cursos, tá? Esse assunto aqui é uma portaria interministerial que foi publicada recentemente no Diário Oficial da União, tá? Que dispõe sobre equivalência de cursos superiores de tecnologia e de cursos de educação profissional e técnica de nível médio desenvolvido no âmbito das Forças Armadas. Tá? Muita gente começou a falar sobre o assunto e questionar o que significa isso. Bom, uma coisa eu digo, isso aqui não quer dizer nada de isso ou aquilo vai ganhar altos estudos ou coisa parecida, tá? Mas eu trago esse assunto aqui, vou simplesmente citar e vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser tomar conhecimento, dar uma lida e ver se tem alguma coisa assim de importante, de interesse pessoal de cada um, tá? Porque fora isso não tem nada assim de tão importante ou impactante no momento, beleza? Dito isso, pessoal, só me resta aqui agradecer, como sempre, tá? Eu quero dizer muito obrigado a todos que também agradeceram através dos comentários, né? Vários comentários aí que contribuem com informações, tá? Agradecer também as congratulações que o pessoal faz, manifestações positivas, usos de hashtag e
Aqueles comentários sobre política de que fulano não presta, o cicrano não presta, eu não quero saber de nada disso, tá bom? Dia 30 tá aí, cada um vai lá e vota quem quiser e pronto. E fora isso, um bom final de semana a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela audiência. Até a próxima e valeu!